Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e tenho o maior prazer de estar com você aqui trazendo esse material sobre as 5 maiores dificuldades dos empreendedores brasileiros em empreenderem em Portugal. Você também poderia levar essa reflexão para aqueles que querem internacionalizar as suas empresas do Brasil para o mundo através de Portugal. Pois bem, nos últimos 8 anos, eu e mais 3 sócios construímos a Atlantic Hub, uma empresa focada em auxiliar empresários brasileiros a levarem os seus negócios, a internacionalizarem os seus negócios em Portugal, de Portugal para outros lugares do mundo. Pois bem, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente percebeu, muita coisa a gente sabe que não dá certo. E o que é bacana é que quando eu ouço algumas perguntas, eu já percebo que tem alguma coisa errada ali. Aquela famosa pergunta: o meu negócio tem fit, o meu negócio dá certo em qualquer lugar do mundo. Eu só preciso de cliente, eu não preciso de mais nada. Benício, eu já viajei para Portugal, tá tudo em ordem. Tem um monte de gente que disse que se eu trouxesse o meu produto ou para alguns o meu serviço, estava tudo em ordem, eu ia dar certo. Meus queridos, a experiência nos mostra que não é bem assim. Na verdade, nem tudo que faz sentido no Brasil faz sentido fora do Brasil. Até porque o Brasil é um país continental, com regiões muito distintas, e Portugal é um país muito pequeno, com características muito próprias. Mesmo se você quiser de Portugal internacionalizar para outros países, você tem que dar certo em Portugal. Se você não der certo em Portugal, dificilmente isso vai conseguir prosperar. E olha, diante de tudo que a gente já aprendeu e da nossa própria metodologia, eu te garanto que o país com a menor dificuldade, o menor atrito e a maior facilidade para uma empresa brasileira se internacionalizar é justamente Portugal. Pois bem, esse material que você está assistindo faz parte de um artigo bastante profundo, bastante intenso, que eu convido você também para ler, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Pegando aqui a temática dos nossos as 5 maiores dificuldades, eu queria antes trazer um ponto para você, trazer um ponto que justamente é bastante forte na nossa temática enquanto empresa que internacionaliza negócio, que é dizer para você que internacionalizar é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Eu gosto de fazer essa analogia porque internacionalizar pressupõe entender fases, internacional pressupõe fazer estudo de mercado, internacionalizar pressupõe conhecimentos tributários, conhecimentos jurídicos do país que você está querendo internacionalizar. Portanto, não se pega uma empresa, se transfere para outro país e começa-se a querer vender. Para internacionalizar é muito importante você ter consciência do que nós chamamos aqui na Atlantic Hub, se os 7 pilares que você deveria estar atento fazem ou não sentido para o seu negócio ou para o seu serviço em Portugal. Eu não vou me ater aos 7 pilares hoje profundamente, porque eu quero falar das 5 maiores dificuldades, mas vou te falar quais são esses 7 pilares. Primeiro pilar, tendência. Seu produto é tendência naquele país ou em outro país que você está pretendendo? Seu produto é tendência em Portugal? Mercado. Tem mercado suficiente para você vender o seu produto ou serviço? No B2B, empresas entre empresas, Portugal é bacana. No B2C, são só 10 milhões de habitantes. Concorrência. Você estudou sua concorrência? Você viu o que ela tem de bom e de ruim? Será que ela está ganhando dinheiro? Outro ponto para você estar atento. Mar que já está vermelho de gente sem ganhar dinheiro, o que você vai fazer lá? Aspectos jurídicos. Em Portugal, o seu amigo de negócio é o advogado e não o contador. Atenção aos contratos em Portugal. Opções de financiamento. No Brasil, a gente é muito acostumado a trabalhar com o nosso capital. Em Portugal, você tem tanto órgãos de fomento quanto a própria iniciativa privada, com os bancos privados, que são importantes fontes de recurso. Ecossistema de negócios. O seu negócio em Portugal está sozinho ou tem toda uma estrutura para te apoiar? Por último, quando você coloca isso tudo numa matriz de decisão, olha, fica tudo muito mais claro. Portanto, estudar realmente o mercado que a gente quer não é para os fracos. A gente tem que estar atento e tem que estar realmente fazendo a coisa certa.
Bem, caminhando aqui para as nossas 5 maiores dificuldades de quem está querendo empreender em Portugal. Primeira dificuldade: seu produto ou serviço faz mesmo sentido em Portugal? Dentro da Atlantic Hub, a gente tem um estudo de aderência de negócio que se chama Atlantic Market Fit. O Market Fit é justamente para apresentar para a empresa se o produto ou serviço dela tem fit com o mercado. Através de análise de dados, através de análise de mercado, através de uma série de análises do mercado que a gente tem aqui como objetivo Portugal, nós da Atlantic Hub conseguimos responder com uma margem muito próxima dos 100% se o teu produto ou serviço vai dar certo apenas com esse primeiro ponto dessa que são as 5 maiores dificuldades. Imagina você desperdiçar anos da sua vida tentando abrir mercado em Portugal de um produto ou de um serviço que ninguém quer comprar. Não perca tempo. Faça logo o estudo de aderência de mercado para saber se vale a pena ou não você colocar energia, tempo e dinheiro nesse produto ou nesse serviço, até porque a gente está falando aqui de coisas muito reais. Segunda maior dificuldade: Portugal não é o Brasil. Respeite a cultura local. É muito comum, você ficaria assustado no número de empresários brasileiros que relativizam as dificuldades de empreender em Portugal. Eles acham que Portugal, por falar português, de Portugal, é igualzinho ao Brasil e de que os portugueses vão comprar absolutamente tudo do que a gente quer ofertar. Ou pior, quando eles ouvem essa dinâmica de respeitar a cultura local, eles pensam que é só criar um website em inglês, por exemplo, que está tudo bem, ele está pronto para atender o mundo. Eu teria o maior prazer de contar para você as dezenas de projetos que a gente analisou e as dezenas de projetos que nós tivemos que praticamente mudar o produto ou serviço dessa empresa para que ela pudesse realmente levar o seu produto ou serviço para Portugal. Não é simples como parece, você tem que respeitar a cultura local, caso contrário, você não vai conseguir obter o que a gente precisa, conquistar clientes. As relações comerciais são muito diferentes em Portugal. Também é uma prática dos brasileiros quererem praticar as suas relações comerciais, que é aquela relação mais ostensiva, aquela relação de mandar proposta e cobrar posição, aquela relação do digital que traz lead, aquela relação de ligar com call center. Isso não funciona na Europa inteira e muito menos em Portugal. As relações comerciais em Portugal são muito mais baseadas na confiança, na indicação, naquela empresa que gera autoridade pelo que ela é, não porque ela diz que é. Portanto, processos comerciais na Europa são muito diferentes e essa é a nossa terceira maior dificuldade. Cuidado, cuidado. Conheça o sistema de impostos. Você já ouviu falar do lucro real? Se você é empreendedor hoje aqui no Brasil, provavelmente você está no Simples Nacional, já que muitas empresas no Brasil, a maior parte delas, perto de 90%, estão no Simples Nacional. O sistema do Simples Nacional não existe em Portugal. E o que mais se assemelha à tributação europeia, que é a tributação vigente em Portugal, é o lucro real. No lucro real, você tem que contabilizar tudo para ter um custo alto e uma menor margem de lucro. Até porque o lucro em Portugal é taxado, diferente do Brasil. Se você não tomar cuidado, você vai pagar mais impostos que no Brasil, estando em Portugal. Portanto, entender os tributos, entender como funciona a dinâmica de impostos em Portugal é essencial. E isso não é trivial. Te convido a estar atento a essa quarta dificuldade, que também é muito, mas muito importante. Quinta e última dificuldade. Nós, brasileiros, não colocamos como centro aquilo que é o nosso diferencial enquanto empreendedores na Europa. O nosso atendimento. O brasileiro tem um carisma incrível para lidar com as relações de consumidor, seja no B2C, vender um produto ou serviço para consumidores finais, como no B2B, a venda para empresas. Quando está na mesa a capacidade que nós temos de atender com carisma, com envolvimento, com comprometimento,
Nós temos um grande diferencial competitivo enquanto empresários, enquanto empreendedores brasileiros. Não levar em consideração esse ponto abre dificuldades, cria barreiras e tira você do cenário de conquistar clientes. Bem, meu querido, esses foram os 5 sinais, ou melhor, as 5 maiores dificuldades de empreender em Portugal. Quer reduzir as suas dificuldades? Fala conosco. Marca um momento comigo, marca um momento com a Feliciana, teremos o maior prazer em te ajudar. Quer diminuir a sua dificuldade e aumentar as chances de você ter êxito? Bem, faça agora mesmo o estudo de mercado Market Fit. Aprofunde no artigo que está junto com esse material produzido aqui por mim, Benício Filho, e, tendo dúvidas, agende um momento conosco. Falou empreender? Falou Atlantic Hub. Falou internacionalizar e empreender em Portugal? Fale conosco da Atlantic Hub. Forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.